A Veja publicou desmentido desse tamanho assim. Essa é uma revista criminosa. Eu não converso com um criminoso, considero esse André Petri um criminoso, tanto quanto o Lula e os outros que ele apoia. A mídia brasileira tem se dedicado exclusivamente a acobertar as atividades do comunismo no continente. A leitura. Começar pela coisa mais elementar. Quais dos meus livros você leu? Eu li o mínimo, mas não li todo, confesso. Então é o seguinte, você não conhece nada do meu pensamento, essa é a verdade. É que nesse caso, professor, eu acho que a gente não vai. O perfil ele não vai ser talvez nem uma exposição ou uma. Como que eu vou dizer? A gente não vai falar da sua linha, dizer enfim, o que o senhor pensa sobre determinados assuntos. Eu acho que é mais. O perfil ele é mais para contar a sua história, a sua trajetória de vida mesmo. Não tanto o conteúdo do seu pensamento. Seria, enfim, mais ou menos isso. Não, mas a minha trajetória de vida é os livros que eu escrevi. Sim. Eu não faço outra coisa além de escrever e ensinar. Sim. Se você não lê os livros, quais dos meus cursos você assistiu? Nenhum. Eu não fui sua aluna, né? No caso, eu vi alguns vídeos no YouTube, seus vídeos no YouTube, hangouts no YouTube. Então fica muito difícil, porque, você veja, é universalmente reconhecido que as opiniões de um filósofo a respeito de acontecimentos da atualidade devem ser interpretadas em função dos princípios mais profundos e permanentes da sua filosofia. Senão você não vai entender absolutamente nada. Você veja, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, trabalhar no Jornal da Tarde, na redação, um estudante de filosofia... Isso foi em 70 e pouco, né? Havia um estudante de filosofia chamado Reinaldo Lobo e havia um professor de filosofia da USP que era o Rolf Kuntz, meu amigo. Ah, conheço o Rolf. Quando chegava algum filósofo na cidade, mandavam o Reinaldo ou o Rolf entrevistá-lo. Você não pegava um cara que não sabia nada e mandava entrevistar. Não dá isso. Então, vê isto para você ter ideia do que está acontecendo com o jornalismo brasileiro. E essa foi a orientação que eu tive. Aí, se o senhor acha que é melhor a gente não conversar, eu tô à sua disposição, não tem problema nenhum. Quem foi o seu chefe que te deu essa orientação? Como é o nome do chefe que lhe deu essa orientação? Como é o nome do chefe? É um dos editores da Veja. Quem é ele? Na verdade são vários, né? O diretor de redação é André Petri, redatora-chefe Thaís Oiano. Diz o André Petri, em primeiro lugar, que ele deveria vir me entrevistar pessoalmente, porque eu não gosto de homem que se esconde atrás de mulher. E que ele deveria me entrevistar na seguinte base: eu respondo as perguntas dele e ele responde as minhas. Entendi. Porque eu conheço a Veja. A Veja publicou uma vez que eu fiz uma ameaça à mão armada para filhos meus. Depois os 7 filhos desmentiram. A Veja publicou desmentido desse tamanho assim. Essa é uma revista criminosa. Eu não converso com um criminoso, considero esse André Petri um criminoso, tanto quanto o Lula e os outros que ele apoia. A mídia brasileira tem se dedicado exclusivamente a acobertar as atividades do comunismo no continente. A mídia inteira, inclusive a Veja, escondeu durante 16 anos a existência do Foro de São Paulo, que é a coordenação estratégica do movimento comunista no continente. 16 anos negando que existisse, e só parou de negar quando, no 3º Congresso do PT, o próprio PT fez um vídeo reconhecendo que o Foro de São Paulo era a coordenação estratégica da esquerda continental. Aí não tem mais jeito de esconder. Então, por que eu tenho que conversar com gente como André Petri? Gente que se eu encontrar na rua não cumprimenta, eu cuspo no chão. Essa banda de mentirosos vigaristas. É o que são. Mas então o senhor não tem nada contra você. Não é melhor a gente conversar. Respeito você. Você não tem nada contra você. Tá certo? Mas o cara já te dá orientação encaixilhando o entrevistado num modelo que tem na cabeça dele. O modelo é o seguinte: este aqui é o pensador conservador, é o homem da direita. Ora, se fosse para eu apenas fazer um discurso de direita, por que eu precisaria ser um filósofo? Qualquer um faz. O filósofo é um cara que tem um pensamento individualizado, minha filha.
Eu sei, é que a gente não quer entrar na discussão filosófica, porque é uma discussão muito ampla. Como é que você vai entender o pensamento de um filósofo sem entrar na discussão filosófica? Mas é que o que a gente, eu acho que... Se ele te mandou fazer isso, só prova que é um analfabeto. Não, foi uma... vou falar, a sugestão do perfil foi minha. Eu sugeri fazer um perfil porque eu acho que a sua figura hoje é uma das figuras mais importantes que a gente tem na política, porque muitos políticos assistem às suas aulas, concordam com o seu pensamento, acham que o senhor enfim, uma referência para muitas coisas, inclusive o próprio presidente da República. Então, assim, foi uma sugestão minha esse perfil para eles, que eles aprovaram. E assim, nessa linha de contar a sua história, independente do pensamento X ou Y, seria a sua trajetória de vida. Claro que a gente vai tocar alguns pontos, mas o principal seria conhecer a sua história mesmo. Então, eu peço uma grande desculpa se o senhor acha que não... A minha história já vem aí recortada, porque querem saber a minha influência política. Pergunta para mim, que importância tem a influência política na minha vida? Pergunta. A gente não quer saber a sua influência política. Eu acho que assim, o gancho hoje seria isso, seria o fato de muitos políticos hoje eleitos e com postos importantes nesse novo governo e também no Congresso, são seus alunos e seus ex-alunos. Então, esse seria o gancho. Esse é o gancho, mas isso não é a minha história. Eu fico colocando o ouvido aqui como se eu fosse ouvir melhor por causa Esse disso. É o gancho, mas o gancho não é a minha história. Esse é apenas o gancho. Não, o gancho, quando eu falo, é porque é uma história quente hoje, entendeu? Uma história quente hoje por isso. Tem vários perfis seus que foram feitos. A revista Época fez um perfil seu, a Flávia Tavares, se eu não me engano, Isso é uma mentirosa vagabunda. Isso é uma filha da puta. Ela fez o perfil do jeito que ela quis, e daí eu publiquei a gravação mostrando como ela tinha deformado tudo. Tudo. Essa mulher não vale o que peida. O senhor acha que ela não foi fidedigna Não foi fidedigna, é eufemismo. Ela deformou tudo e inventou um monte de mentira criminosa contra mim. Eu estou processando aquela porcaria. Ah, é? E espero sinceramente que essa vagabunda vai parar na cadeia. Tem esse perfil, mas tem outros perfis. Eu imagino que o senhor deve estar sendo super assediado. O que a mídia brasileira, o Globo, a Veja, a Época e outros têm feito comigo, é criminoso, absolutamente criminoso. Eu só não posso processar todos porque eu não estou no Brasil, fica difícil. Mas é um empreendimento criminoso. Simplesmente é assassinato de reputação de alto a baixo. Agora... A Veja não fez matéria recente sobre o senhor, não que eu tenha visto, eu pesquisei. A Veja publicou, não sei se na edição impressa ou na edição eletrônica, esta fake news de que eu havia ameaçado meus filhos à mão armada. Isso foi recente, professor? Isso foi 2 anos atrás? 2016. E daí os filhos todos desmentiram e a Veja publicou um desmentidozinho assim. O que é isso aí? Eu tenho que conversar com gente que faz isso? Não, definitivamente. A gente não dá a mão, não estenda a mão, não pega em merda, minha filha. Não, definitivamente isso não é bacana. Mas enfim, esse tipo de... Por que eles fazem isso? Vou lhe contar por quê. Na verdade, pelo menos aqui eu pretendo fazer. Eles fazem isso porque no terreno intelectual eles não são capazes de competir comigo. Eles saem com o rabo entre as pernas. Todo debate que eu tive com intelectuais, entre aspas, de esquerda, de jornalistas, etc., todos saíram de 4 chamando mamãe. Porque não sabem nada, são ignorantes, são metidos e, sobretudo, são usurpadores, são farsantes. Então eu fico posando intelectuais. Esse André Petri, o que é esse cara? Esse é um nada, é um zero. Mais ainda, o que é a Veja? Eu tenho mais leitores do que a Veja, você não sabe disso, não? Eu tenho toda certeza disso. O senhor é uma estrela da internet, muitos seguidores no Twitter, muitos seguidores no Facebook. Vocês não são mais a grande mídia, meu filho, vocês já acabaram. Mas pra gente tá aqui lutando no dia a dia, né? Não tem jeito.
A gente fez jornalismo e tem que viver. Infelizmente eu sei, jornalista não escolhe patrão, isso eu sei disso. Né? E se eu for contar os patrões para que eu trabalhei, você nem vai falar comigo, você vai ficar com nojo de mim. Mas eu trabalhei para todos esses vagabundos que hoje dominam a mídia. Não escolhia patrão, tinha filho para sustentar. Né? Trabalhei por Frias, trabalhei por Paris. Por exemplo, entender a sua visão. O senhor teve uma visão da internet muito lá atrás que ninguém teve. A forma como o senhor criou seus cursos, etc., foi uma coisa extremamente pioneira ali. Então, assim, são essas coisas que a gente não vai entrar no mérito, na discussão filosófica, mas na sua trajetória, nas suas escolhas, em como que, por exemplo, ir para os Estados Unidos, ficar nos Estados Unidos, partir para o online, enfim, são passagens da sua vida que eu acho super importantes e mostram muita coisa. E toda a obra escrita que eu tenho, que é o sentido inteiro da minha vida, que é celebrado pelos maiores intelectuais do Brasil e do mundo. Isso tudo não interessa? Interessa a história politiquinha do momento? Eu acho que interessa, mas é que um perfil, se a gente for discutir a filosofia no perfil, aí não vai ser um perfil, vai ser uma análise comparada. E aí eu sinceramente Você faz um perfil do Friedrich Nietzsche sem levar em conta a filosofia do Nietzsche. Como é que faz? Não dá para fazer. É a mesma coisa que você escrever a biografia de Beethoven sem levar em conta a música de Beethoven, pô. Não dá. Não é que a gente não leve em conta, isso não vai ser o foco, porque seria a revista inteira, um livro inteiro, entendeu? Acho que precisaríamos de um livro para fazer um perfil misturando a história com o pensamento. E aí eu vou confessar para o senhor, eu não sou a pessoa para fazer isso. Paulo Guedes, por exemplo, a gente fez um perfil dele, eu fui fazer uma entrevista com ele, e aí a gente fez a entrevista e publicou junto com o perfil. Até se o senhor quiser perguntar para ele se ele ficou descontente e se achou que eu de alguma forma fui leviana com ele, você pode perguntar para ele. A resposta que eu tenho dele foi uma resposta positiva, de que eu fui muito inteligente. Não estou dizendo que você foi ou vai ser. Mas aí eu não entrei tanto no pensamento liberal dele, entendeu? Você é uma moça muito simpática, não tenho nada contra você, mas esse seu chefe, eu não confio nesse sujeito, mas nem se ele for me vender um chiclete, eu compro, entendeu? Ele é legal, professor. Eu acredito que você é legal com os empregados, acredito. Tá certo? Mas, nas atitudes políticas dele, é um lixo. É um lixo, porque é tudo distorcido, é tudo assim, pura propaganda e ocultação da realidade. Ele foi um dos muitos que esconderam o Foro de São Paulo durante 16 anos. Pergunta se ele está arrependido de ter enganado o leitor. Tá nada, tá se achando lindo. Ai. Olha, e aí, como é que a gente faz? O senhor vai... Quando ele vir falar comigo, olha, eu pago uma passagem para ele vir falar comigo aqui pessoalmente, se for homem. Mas é que os diretores de redação e os redatores-chefes, eles não fazem reportagem. Eles estão lá, enfim, pensando em outras coisas. E aí no Olimpo, mandando as moças apanhar no lugar deles. Então, maravilhoso, gente maravilhosa. Não, eles pensam... Vamos lá, o que você quer saber? Diga aí. Você é legal, então, vou conversar com você. É o seguinte.